Olá, pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou passando aqui mais uma vez para deixar outro vídeo em relação aos nossos estudos do continente europeu. No vídeo de hoje, trabalharemos as características populacionais do continente, dando início aí ao capítulo 6 do livro de vocês, beleza? Então vamos começar o vídeo aqui. Iremos trabalhar nesse vídeo as características demográficas da população, falando aí de crescimento, densidade demográfica, expectativa de vida e os fatores que contribuem para isso, tá certo? Então, observem o seguinte: a população absoluta da Europa, ou seja, o todo, a quantidade de pessoas, é composta por aproximadamente 740 milhões de habitantes, equivalendo aí a cerca de 11% da população mundial, beleza? Então, se você levar em consideração dois fatores, essa quantidade de pessoas para um dos menores continentes do mundo, você vai ter o quê? Uma alta densidade demográfica. Por quê? Concentra-se muitas pessoas em pouco território. Isso faz com que a densidade demográfica seja alta. Observem a imagem do satélite que mostra o quê? As áreas mais povoadas da Europa. Perceba que quase todo o continente vai ser povoado, porque você tem muitas pessoas que se concentram numa pequena quantidade de terra. Isso aí vai ser uma alta densidade demográfica, tá certo? Continuando aqui. A grande maioria dos países da Europa são considerados países desenvolvidos. Como nós já vimos nas aulas anteriores, o que é um país desenvolvido? É um país rico. Esse país, para ser considerado desenvolvido, ele apresenta algumas características. Quais são elas? Economia forte, grande quantidade de oportunidades no mercado de trabalho, um país que volta sua economia para as tecnologias e, além disso, o principal fator, ele faz com que sua população tenha uma boa qualidade de vida. Então, se eu tenho na Europa vários e vários países desenvolvidos, então as características da população da Europa vão ser de acordo com as características do seu país. Se o país oferece uma boa qualidade de vida, a população, consequentemente, vai viver de um jeito. Ela vai ter uma boa qualidade de vida, sua vida vai ser, de uma determinada forma, totalmente adaptada a essas condições de vida. Se o país ele é subdesenvolvido, a população não tem uma boa qualidade de vida. Então, a forma que ela vai viver é totalmente diferente, tá certo? Então, em um país rico, normalmente se observa o quê? Pequeno crescimento vegetativo, tá certo? Ou seja, a tendência de um país desenvolvido é que as famílias tenham menos filhos. Isso está ocorrendo na Europa há muito tempo. A tendência é que o que era comum há 40 anos atrás, das pessoas terem 6, 7 filhos, isso não está ocorrendo mais. Em um país desenvolvido, é comum que as pessoas tenham um ou no máximo dois filhos. Então, resulta aí num pequeno crescimento vegetativo, tá certo? A tendência de um país desenvolvido é que as pessoas tenham menos filhos, as famílias sejam cada vez menores. E por esse país apresentar uma boa qualidade de vida, as condições de vida desse país oferecem uma expectativa de vida elevada. Ou seja, você vai ter mais tempo de vida, as pessoas vão viver mais, você vai ter uma grande quantidade de idosos em um país desenvolvido. Então, as duas principais características de uma população de um país desenvolvido: famílias pequenas, porque eles vão ter menos filhos, e as pessoas vão viver mais, vão ter uma expectativa de vida bastante elevada, tá certo? Observem a diferença. Pirâmide etária da África, do continente africano, e pirâmide etária do continente europeu. Característica: a maioria, ou todos os países da África, são considerados subdesenvolvidos e alguns são emergentes. Grande maioria dos países da Europa são desenvolvidos. Perceba a diferença de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos. Qual é a principal característica aí? A qualidade de vida. Em um país subdesenvolvido, ele não vai oferecer qualidade de vida para a sua população. Então, a tendência é que
as pessoas vão viver menos. Observe na faixa etária dos 69 até os 80 ou mais, que ela vai diminuindo, tá certo? Por quê? Poucas pessoas conseguem atingir essa idade devido às condições de vida que o país oferece. Então, país pobre faz com que as pessoas vivam menos, tá certo? E também faz com que as pessoas tenham mais filhos. Então, um país subdesenvolvido, a taxa de natalidade é alta, certo? Você vai ter mais filhos por famílias e as pessoas vão viver menos por conta da qualidade de vida ser baixa. Ocorrendo o contrário em um país desenvolvido, como é o caso da maioria dos países da Europa. Você vai ter uma pequena taxa de natalidade, as pessoas de um país desenvolvido optam por ter menos filhos, e como esse país é desenvolvido, ele vai oferecer boas condições de vida. Então a população vai viver mais. Então, pessoal, quando eu falo em condições de vida, eu estou falando de qualidade na saúde, eu estou falando de qualidade em alimentação, eu estou falando de qualidade em segurança, eu estou falando de qualidade em moradia. Então, tudo isso contribui para que a pessoa tenha uma vida melhor. Ela tendo uma vida melhor, ela vai ser saudável e, consequentemente, vai viver mais, tá certo? Então, observem aqui. A maioria dos países da Europa tem uma queda na taxa de natalidade, como já falei, elas têm uma diminuição no crescimento e apresentam aí um crescimento populacional muito baixo, chegando a alguns países a apresentar crescimento nulo. Ou seja, a população está diminuindo. Como eu já falei, as famílias têm menos filhos e a tendência é que elas vão viver mais. Então, se está nascendo poucas pessoas, a consequência disso é que a população não cresça. Então, o crescimento anual vai ser próximo de zero ou até abaixo de zero, beleza? Então, a gente está vendo aí que a principal característica da população europeia vai ser um baixo crescimento. Então, nós temos o que aqui, pessoal? Taxa de crescimento vegetativo baixa. As causas: planejamento familiar. Então, como eu já falei, as pessoas vão optar por ter menos filhos. Você vai ter um grau de instrução. Geralmente, quando a educação influencia o país de uma forma marcante, a educação seja de qualidade, a tendência é que as famílias tenham menos filhos também. O custo de vida de um país desenvolvido é muito alto. Então, dá muito trabalho você ter uma família maior. Além do trabalho, você vai ter um maior custo. E você vai ter a inserção da mulher no mercado de trabalho. Então, graças a Deus, as coisas estão mudando. As mulheres estão tendo oportunidades de estarem em cargos que antes elas não tinham essa oportunidade. Então, elas vão optar por trabalhar, certo? E a consequência é que as famílias diminuam, porque o tempo vai ser reduzido. A mulher está ali no mercado de trabalho contribuindo para a renda familiar e fazendo com que as famílias diminuam, tá certo? E as taxas de mortalidade também vão ser baixas. Por quê? Porque o país vai apresentar o quê? Excelentes condições de saúde, saneamento básico e atendimento hospitalar, além de alimentação. Então, pessoal, nós vimos o que no vídeo de hoje? Só para resumir, a gente encerrar por aqui. A população europeia tem duas características principais. Ela está envelhecendo por conta da qualidade de vida e boas condições de saúde, saneamento, alimentação, atendimento hospitalar, moradia, segurança. E devido às características econômicas do país, a população está tendo menos filhos. Então, duas características principais: expectativa de vida elevada, tá certo? Tempo médio de vida alto, expectativa de vida, e diminuição na taxa de natalidade. Então, só para resumir, a população europeia está diminuindo porque está tendo menos filhos e está vivendo mais devido à qualidade
de vida, certo? Vou parando o vídeo por aqui. Espero de coração que vocês tenham entendido. Por favor, se surgir alguma dúvida, entre em contato. Vai estar postado lá no YouTube para que vocês possam estar assistindo quantas vezes for necessário. E lembrando mais uma vez, tentem fazer as atividades para que a gente possa caminhar da melhor forma possível. Surgindo alguma dúvida, não façam como a maioria das pessoas aí em deixar a dúvida para eles. Entrem em contato para que a gente possa solucionar essa dúvida, tá certo? Finalizando aqui e bons estudos.